Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos hoje, nosso canal Introdução à Fé Católica, para juntos começarmos o nosso curso de História da Igreja, como já havia dito nos encontros anteriores. Ao falar de história, ao mesmo tempo estamos lidando com a história da Igreja, mas essa história da Igreja ela caminha em paralelo com a história da humanidade. Portanto, a história da Igreja que surge dentro da história da humanidade, ela vai beber de 4 subdivisões que são próprias da história da humanidade. Quais são elas? A história da humanidade ela se subdivide em pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. A pré-história a gente não vai estudar aqui porque não tem nada dentro da história da Igreja no período da pré-história. A gente vai começar a partir da idade antiga, em um período determinado a partir da pessoa de Jesus Cristo. A Idade Antiga, ela começa no ano 4000 a.C. e vai até o ano 476 depois de Cristo. O que marca esse período? O surgimento da escrita no ano 4000 a.C. e no ano 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente é invadido pelos povos chamados Herulos, e aí cai o Império Romano do Ocidente. Ano 476 começa então a Idade, termina a Idade Antiga e começa a Idade Média, que vai até o ano 453. O que marca esse período? Ano 476, a queda do Império Romano do Ocidente, e ano 1453, nessa época surge o feudalismo, que é um modo da sociedade se organizar economicamente e também politicamente. E, por outro lado, a queda do Império Romano do Oriente, que se situava, tinha sua capital na cidade de Constantinopla. Hoje, a cidade de Istambul, a capital da Turquia. 1453. 1453 termina a Idade Média e começa a Idade Moderna, que vai até o ano 1789. Por quê? O que marca esse período? 1453, queda do Império Romano do Oriente, Constantinopla, até 1789, que acontece, ano esse que acontece a queda da Bastilha na Revolução Francesa. Esse período aí é a Idade Moderna. 1789 acontece a Revolução Francesa, termina a Idade Moderna e começa a Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje. Como eu havia dito lá no início, a gente não vai estudar toda a história da humanidade. A gente vai estudar a história da Igreja, o seu surgimento, que acontece a partir da história de Jesus Cristo. E vale ressaltar que a pessoa de Jesus Cristo, ele divide a história da humanidade entre ele foi tão significativo para a humanidade a ponto de dividir a história da humanidade em 2 grandes partes, antes de Cristo e depois de Cristo. De tal forma, isso porque ele foi tão revolucionador, isso é claro que Jesus é muito mais do que isso, mas ele foi tão significativo para a história da humanidade, trouxe tantas mudanças, que a história se divide
em antes e depois de Cristo. Foi um divisor de águas para a história da humanidade. E outra coisa que eu quero mostrar aqui, antes da gente começar propriamente o nosso estudo. Falar de história, gente, é muita coisa para ser estudada. Portanto, aqui nesse pequeno curso nosso, a gente vai fazer um pequeno estudo. Não dá para aqui, no nosso canal, nos debruçarmos sobre toda a história, entrar nos pormenores. Imagine que uma águia estava fazendo um voo sobre um campo. É isso que nós vamos fazer. Olhar aquilo que tem mais destaque. Uma águia, um pássaro, quando está voando sobre um determinado lugar, ele consegue enxergar aquilo que tem mais destaque. É o que nós vamos fazer aqui. Não dá para mergulhar a fundo, uma vez que nosso tempo aqui é curto, nós temos muita coisa para ser estudada. Na faculdade, na teologia, eu tive história antiga, história medieval 1 e 2 e história contemporânea, ou seja, 4 períodos, cada um de 6 meses, ou seja, é muita coisa para ser estudada. Então, e nesses encontros aqui, assim como nos outros momentos, Palavra de Vida, as novenas dos santos, a novena de Santo Antônio que terminamos ontem, é um encontro de no máximo uns 10 minutos. Não dá para prolongar muito, porque senão fica muito extenso e fica difícil para eu formatar ele depois. Tá bom? Espero a sua compreensão. Mas a gente vai fazendo as mudanças necessárias, adaptações, certo? E se você tiver alguma pergunta, mande aí no comentário. Ou tiver um comentário simples também, coloque aí no comentário. Então, vamos ao que interessa. Vamos ao nosso estudo. Para esse nosso estudo, eu vou usar essa coleção aqui desse autor. Você está vendo aqui, Idade Antiga. Essa coleção de livros tem os 4 períodos. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Vou pegar aqui os 4 livros para vocês verem. Olha só. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Hoje a gente vai começar estudando uma pequena parte da Idade Antiga, que é a primeira delas. Vamos lá. O tempo de Jesus Cristo. Eu vou ler um trechozinho e vou logo em seguida fazer o meu comentário. O fato é que os documentos dos quais se pode tirar a quase totalidade das informações a respeito da vida de Jesus, exceto alguns poucos acenos de Tácito, Suetônio, Plínio, são historiadores, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que, como se sabe, são biografias no sentido, não são biografias no sentido originário da palavra. São as biografias, a literatura que mais se destaca, que mais tem autoridade para falar a respeito de Jesus. Ou seja, o que o autor está falando? Existem outros livros fora da Sagrada Escritura que falam de Jesus, mas os que têm mais autoridade para falar são os 4 evangelhos. Cristo depois de Cristo. Sobre a existência histórica de Jesus Cristo, há, porém, não só testemunhos literários, mas também arqueológicos. Antes de tudo, lugares santos da Palestina, entre os quais
Nazaré, Belém, Jerusalém, e nesta cidade, sobretudo, o Santo Sepulcro. Ou seja, gente, isso aqui é muito importante a gente ficar sabendo disso. Aquilo que é relatado na Bíblia não passa apenas, o seu conhecimento não passa apenas pelo dado da fé. Não é apenas invenção da igreja. Tem dados históricos, científicos, arqueológicos, que de fato a cidade de Jerusalém, como é dita na Bíblia, Belém, o Santo Sepulcro, existem. Tá? Na década de 80 foi descoberto o barco que Jesus e os apóstolos andavam. Aquele barco que Jesus manda os discípulos lançar as redes. Aquele barco existiu, de fato. Está no museu em Jerusalém. Ou seja, gente, existe o Jesus Cristo da fé, mas também existe o Jesus histórico. Isso é um fato comprovadamente, cientificamente comprovado. Não é apenas invenção da igreja, dos padres, dos estudiosos, tá bom? Não passa apenas pelo dado da fé, mas também pela razão, o que é muito importante para nós. Por hoje é só, fique com Deus, amanhã a gente continua. Abraço fraterno, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa aí no canal seu joinha, se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Tchauzinho.